Vamos, pessoal, agora à penúltima aula desse módulo, tá certo? E vamos agora ver quais são as complicações. Vamos aprender quais são as complicações que a diabetes pode trazer nas nossas vidas, tá certo? E essas complicações são importantes a gente ter conhecimento delas, tá certo? Por quê? Porque muitas dessas complicações, uma vez instalada, a gente não consegue mais reverter esse processo. Tá certo, pessoal? Então, o objetivo, e a gente está montando todo esse curso, porque o objetivo é que você não chegue ao ponto das complicações. Tá certo? Então, muitas complicações a gente pode reverter, algumas delas podem se reverter, mas algumas delas elas são definitivas e por mais que você faça o tratamento depois, uma complicação como, por exemplo, uma amputação de perna, não tem mais como a gente voltar atrás, ela perdeu a perna. Mas isso é motivo também para você não se cuidar? Não. Tá certo? Mesmo que você tenha tido uma dessas complicações, que amputou um membro, tudinho e tal, a vida continua. E aí, se você focar, for disciplinado, fizer todo o curso direitinho, botar tudo em prática, com certeza você poderá reverter esse processo da diabetes tipo 2 e prevenir futuras complicações. É esse que é o objetivo, tá certo? Então, veja só. Então, a gente tem que ter conhecimento muito bom das complicações. As complicações, essa é uma das piores, que seria, e é a principal causa, né? A diabetes é a principal causa de amputação não traumática. Eu acho que eu já comentei aqui em uma das outras aulas o seguinte: se a gente juntar todas as pernas amputadas de todas as guerras no mundo, não vão chegar nem perto da quantidade de perna que é amputada por causa da diabetes, pessoal. Então é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? A gente não pode vacilar nisso aí. Então essa é uma das complicações. A outra complicação é que, veja só, pacientes diabéticos, eles têm 2 a 4 vezes mais chances de morrer por doença cardíaca do que os pacientes não diabéticos. Então, se você mantém a sua diabetes controlada a tal ponto que nem medicamento você precisa usar, e isso é possível acontecer sim, só depende da disciplina, do comprometimento que você tenha em fazer tudo certinho, que isso poderá acontecer sim, tá certo? Então, pacientes diabéticos têm uma maior predisposição a ter doenças cardíacas, infartar, tudinho. Uma outra complicação da diabetes, né, é o problema da doença vascular, do AVC. Esse AVC que é o derrame, pode ser isquêmico, pode ser hemorrágico, tá certo? Então, o paciente diabético tem 4 vezes mais chances de adoecer de doença vascular e acidente vascular, ou seja, ter problema nos vasos. Por quê? Porque a diabetes ela compromete a vascularização e o nosso corpo é todo vascularizado. Então, onde tiver vaso, a gente pode ter complicação com diabetes, tá certo? Então, renal, vista, coração, membros, tudo. O diabetes pode trazer alguma complicação. Vamos lá. Uma outra complicação é a hipertensão, ou seja, pacientes diabéticos, eles têm 2,4 vezes mais chances de ter pressão alta do que os não diabéticos, tá certo? Então, pressão alta é quase 3 vezes mais comum, mais frequente em quem é diabético do que aquele que não é diabético. Uma outra coisa são a causa da cegueira, principalmente, pessoal, causas de cegueiras entre 20 e 74 anos de idade, a principal causa é diabetes, tá certo? É a retinopatia, são as complicações a nível ocular que a diabetes pode causar. Por quê? Porque os nervos são, os nossos olhos é todo vascularizado, então ele vai comprometer aquela vascularização e vai levar à cegueira também, tá certo? Então é uma das principais causas de cegueira entre 20 e 74 anos. Outra coisa, neuropatia diabética, tá certo? O paciente começa a ter dormência, não sentir os pés, formigamento, ele pode ter fortes dores nos membros inferiores, tá certo? Que seria a neuropatia diabética, seria uma complicação. Muitas vezes essa aqui é uma das coisas que a gente pode reverter, pode sim. E muitas vezes você consegue reverter esse quadro da neuropatia, sim, com tratamento, sim, com o controle adequado da diabetes, né? E outra coisa, a insuficiência renal, que essa é uma complicação gravíssima, tá certo? Pacientes que vão fazer hemodiálise, a maioria são diabéticos. Se você chegar
numa clínica de hemodiálise, como essa daqui, e você tiver 10 pacientes fazendo hemodiálise, e você perguntar para eles lá, quem aqui é diabético? 9, no mínimo 9 vão levantar a mão dizendo que são diabéticos. Tá certo? Eu estou sendo bonzinho, porque eu acho que até mais de 90% dos pacientes que fazem hemodiálise, eles são pacientes diabéticos. Tem uma complicação realmente grave que a gente não quer que chegue aí, né? Outra complicação da diabetes, rapaz, é o comprometimento da função cognitiva e da saúde mental. Pacientes diabéticos têm mais predisposição a ser ansioso, depressivo, dificuldade de aprendizado. Tudo isso está relacionado à diabetes, mas essa também a gente pode corrigir. Uma outra complicação da diabetes são as feridas, as infecções na pele, né? Infecções, normalmente essas infecções podem ser profundas, úlceras, né, de pé diabético, né, a má cicatrização por causa da falta do controle da diabetes. Se você tiver uma diabetes controlada, tudinho, isso nunca vai acontecer com você, pessoal. Mas o objetivo é a gente não chegar a um nível desse, tá certo? Então são complicações graves que pode acontecer e que a gente não deve, ou seja, para cicatrizar uma úlcera dessa, uma ferida dessa, num paciente que ele não tem a sua diabetes compensada, é quase impossível isso acontecer. O paciente passa a vida toda com a úlcera e não cicatriza. Então fica aí as dicas, pessoal, das complicações. Existem outras complicações sim, essas são as principais. Então a gente tem que trabalhar, você tem que focar bem no curso e tudo que você vai aprender e colocar em prática para que isso nunca chegue a acontecer com você e nem com ninguém que você gosta, com quem você ama. Então um abraço grande e a gente se vê na próxima aula.